Companheiros do SEAC, Centro Espírita Allan Kardec. Hoje nós vamos falar para todos os companheiros e amigos sobre a lei de causa e efeito, mais conhecida como a lei de ação e reação. Tentar lançar uma visão da doutrina espírita sobre essa lei, tentando aprofundar um pouco mais, entrando em alguns conceitos da lei, para nós entendermos o quanto a responsabilidade nossa para com a vida interfere nas consequências das nossas atitudes infelizes que tivemos no nosso passado. Bom, nós vamos fazer uma abordagem de uma maneira mais informal, de forma que os companheiros eles possam ouvir e pensar. Há momentos em que nós temos chance de projetar slides, PowerPoints, falando sobre a lei de ação e reação, ou sobre ação e os efeitos da lei. Mas vamos tentar fazer uma abordagem de uma maneira mais romanceada, se eu posso dizer assim. Espero que a gente consiga ser bem-sucedido, tentando fugir um pouco ao convencional. Todos nós, no nosso dia a dia, somos portadores de muitas questões, muitas dificuldades. Problemas de ordem material, problemas espirituais, problemas emocionais que nos afligem. As pessoas, de uma forma geral, elas se questionam muito. Por que estão passando pelo que estão passando? Até porque, às vezes, elas procuram fazer tudo que está ao alcance delas para conseguirem dar conta da sua vida, do compromisso de pai, de mãe, de irmão, de filho, e assim vai. Quando, em determinados momentos, nós paramos para refletir e nós não conseguimos perceber nada na atual encarnação que possa ser a explicação do problema que nós estamos passando. Na verdade, a gente não encontra na atual encarnação uma causa para o que estamos vivendo. A gente não encontra. Você faz assim, digamos, um balanço na sua consciência, você consegue até anotar as coisas erradas que você, porventura, tenha feito, mas você não vê muito sentido em estar passando por determinadas situações, estar passando por determinados problemas. Porque o que poderia ter originado a dificuldade? O que possa ter sido a causa daquela consequência infeliz que nós estamos vivendo? Se tudo que se passa na vida, se toda ação tem uma reação, qual teria sido a ação cometida para estarmos vivendo o efeito, a consequência ou a reação na atual encarnação? Se nós colhemos o que plantamos, o que foi que a gente possa ter plantado para estar colhendo o que no momento estamos vivenciando? Como diz a passagem bíblica, há
semeadura é livre, mas a coleta, ou a colheita, melhor, colheita, ela é obrigatória. Então, se eu estou colhendo alguma coisa de algo que eu tenha plantado, que eu nesse momento não faço ideia do que tenha sido, eu às vezes me pergunto o que possa ter ocorrido em vidas anteriores para que eu possa estar vivendo essa problemática na atual existência física. Isso é uma pergunta que muitas pessoas se fazem e nos fazem na casa espírita. Nos fazem porque elas chegam, muitas das vezes, num quadro de desequilíbrio, tentando querer entender o que de fato acontece com elas. Há momentos que, dentro de uma visão mais atual, nem tudo nós podemos apontar como um processo obsessivo. Pode ter sido uma escolha do espírito, pode ter sido uma opção do espírito passar pelo que ele está passando. Mas, hoje, numa visão mais dinâmica, eu diria para os amigos o seguinte, que da mesma forma que existem comorbidades na matéria, existem comorbidades espirituais. Ou seja, ao longo de várias encarnações, nós nos comprometemos em diferentes momentos, com diferentes situações, e a combinação desses problemas gera uma comorbidade espiritual. E essa comorbidade, ela eclode, gerando uma enfermidade, que o médico não consegue dar um diagnóstico. E o médico, quando ele observa que não há um diagnóstico para aquele tipo de problema, ele diz assim, olha, seria interessante, eu não sei qual é a sua religião, se você acredita, vá num centro e tome os passes. Isso daí não é um problema dessa vida, isso não é um problema material, isso é um problema espiritual. Quando o médico chega a dizer isso, é porque a combinação de situações que nós nos comprometemos em vidas passadas gerou uma comorbidade espiritual. E essa comorbidade, ela eclode sob a forma de uma enfermidade. E essa enfermidade, ela não faz sentido. Existem comprometimentos que envolvem, digamos assim, o campo mental, a ponto do indivíduo não conseguir se manter em equilíbrio. Nada que ele faz dá certo. E com isso, o padrão vibratório se encontra tão desequilibrado que ele acaba sendo atraído e atrai situações provacionais que ele aceitou passar. Com isso, por mais que ele tente, por mais que ele procure se esforçar, naquele momento, no olho do furacão, ele vai vivenciar problemas graves, problemas, digamos assim, reencarnatórios, que ele precisa passar para o seu amadurecimento enquanto espírito imortal. Aí alguém pode até perguntar, mas não existe como reverter esse processo? Sim, nós até vamos chegar lá. Mas se o indivíduo está vivendo as consequências, o efeito de uma causa que ele foi o responsável, ele precisa ter consciência que ele está colhendo o que ele plantou. No momento que isso acontece, às vezes gera revolta, às vezes o indivíduo entra num processo depressivo e ele começa a se perguntar, mas meu Deus, por que que isso ocorre? Só para os amigos terem uma ideia, Chico Xavier, ele psicografou vários livros e Emmanuel, sabendo que nem todos os livros seriam editados durante a vida do Chico, deixou material suficiente para que esse material fosse transformado em um livro pós o desencarne do Chico.
E agora, no ano de 2015, vocês vejam bem, o Chico desencarnou em 2001, se não me falha a memória, tá? Então, em 2015, nós estamos em 2024, a FEB lançou um livro chamado Verdade e Amor, psicografado pelo Chico Xavier, cujo material havia ficado armazenado e foi lançado. E um artigo muito interessante, onde Emmanuel formula uma pergunta e o próprio Emmanuel responde para nossa reflexão. E vale a pena fazer a leitura para vocês. O erro de uma encarnação passada pode influir na encarnação presente, predispondo o corpo físico a doenças? E de que modo? Vejam bem, isso Emmanuel deixou psicografado por intermédio do Chico muito antes do Chico desencarnar. E aí o próprio Emmanuel responde: a grande maioria das doenças tem a sua causa profunda na estrutura semimaterial do corpo espiritual, havendo o espírito agido erradamente nesse ou naquele setor da experiência evolutiva. Vinca o corpo espiritual, ou seja, estabelece um vínculo com os desequilíbrios ou sintonias que o predispõem à instalação de determinadas enfermidades, conforme o órgão atingido. Então, dependendo do que nós, não vou falar dos outros, nós possamos ter feito, o nosso perispírito está com um vínculo com determinados órgãos, porque o nosso perispírito ele traz o registro das atitudes infelizes que nós cometemos. E com isso, esse desequilíbrio do perispírito, ele, já que está vinculado a uma parte do corpo físico, vai desenvolver uma doença, uma alergia, um problema gástrico, um problema cardiovascular, um problema no sistema nervoso, e sem uma aparente solução. Aí, os amigos poderiam até dizer, mas, poxa, a medicina evoluiu tanto. Por que a medicina da Terra, junto com os benfeitores espirituais, eles não poderiam nos ajudar? E, curiosamente, Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai deixar na parte introdutória uma explicação, na parte introdutória do Evangelho, uma explicação muito interessante, que fala da visão de Platão e Sócrates com relação às doenças. Muito conhecida e muito falada, mas que vale a pena comentar com os amigos. Quando um desses pensadores gregos disseram o seguinte: os médicos não obtêm resultado na maior parte das doenças porque tratam somente do corpo, sem levar em consideração a alma. Se o todo não estiver bem, é impossível que uma das partes dele esteja. Olha que interessante. Então, quer dizer que a gente reencarna com a proposta de melhorar, porém, o perispírito que eu sou portador, ele tem uma vinculação com os órgãos do corpo orgânico da nova personalidade física que vai projetar determinadas doenças. Por mais que os médicos do planeta Terra tenham uma compreensão holística, vai chegar um determinado momento que esses médicos eles vão tratar das consequências. Os remédios vão ser para pararem arestas, mas os médicos não vão tratar das causas dos problemas. E aí a gente se pergunta, se dentro da lei de ação e reação, dentro de ação e consequência,
nós estamos sujeitos a colher aquilo que plantamos, Deus, que é bom e justo, não nos daria apenas o conhecimento parcial da verdade. Ele, além de nos dar o conhecimento da verdade, ele nos daria a oportunidade de entendermos como interagir com essa verdade, a ponto da gente parar ao longo de uma encarnação como essa e pensar o seguinte: poxa, eu cometi erros, eu me comprometi, e agora, o que eu posso fazer para melhorar? O que eu posso fazer para conseguir modificar esse quadro de saúde que eu sou portador? Como é que se em vidas passadas eu abusei da minha saúde, se em vidas passadas eu fiz coisas que não devia, e hoje eu estou colhendo as consequências dentro da lei de ação e reação, dentro da lei de causa e efeito, muito bem, eu já tomei essa consciência. Eu sei que eu não estaria colhendo algo que não fosse plantado pelas minhas próprias atitudes, como André Luiz nos diz. O espírito André Luiz, ele deixa uma passagem para a gente muito interessante. Nossas obras ficam conosco, somos herdeiros de nós mesmos. Então, da mesma forma que eu vou trazer de herança de vidas passadas coisas boas que eu possa ter feito, eu também vou trazer os desequilíbrios para poder corrigi-los. E agora, como é que eu vou conseguir reverter esse processo? Porque o fato de eu tomar consciência é um grande divisor de águas, porque eu sei que eu sou o agente da minha felicidade, o arquiteto do meu futuro. Tudo que eu estou vivendo da atual encarnação é uma consequência, um desdobramento do que eu fiz em vidas anteriores, dentro da ótica espírita. Agora, fica a pergunta: uma vez que eu tomo essa consciência, como é que eu posso alterar essa estrutura? Como? Como é que eu vou alterar isso? Eu sei que eu sou o único responsável. Eu estou frisando isso, porque é importante que a gente pare para pensar. No livro O Consolador, ditado por Emmanuel, nós temos muitas perguntas aí. E entre essas perguntas, do livro O Consolador, nós vamos ter uma questão muito interessante. Quando Emmanuel disse o seguinte: tudo depende da nossa vontade. E aí eu parei para pensar. E Emmanuel vai dizer: o mesmo livre-arbítrio que nos levou a nos comprometermos moralmente e semearmos as doenças, os desequilíbrios no pretérito que hoje despertam sob a forma de doenças orgânicas, desajustes, perturbações, desarmonias. Esse mesmo livre-arbítrio, ele pode ser usado a nosso favor. Da mesma forma que eu usei o livre-arbítrio para colher espinhos de sofrimento, eu posso usar o livre-arbítrio para semear o bem e reverter todo o quadro de desequilíbrio através de atitudes proativas em nosso favor. Aí os amigos poderão até se questionar: mas como que nós vamos fazer isso?
Da mesma forma que agimos de forma imprudente, está na hora de agirmos de maneira prudente. Ou seja, vamos romper o looping de sofrimento, porque, segundo Emmanuel, todo sofrimento tem data e hora para terminar. Ou seja, se eu errei e me dou conta que eu cometi erros, equívocos, está na hora de eu começar a mudar. Mas aí as pessoas se perguntam, mas a espiritualidade vai levar em conta o meu esforço? Eu cometi tantos erros. Será que a espiritualidade vai ouvir as minhas preces como um réprobo que, de repente, se dá conta de que cometeu tantos erros porque se equivocou? Aí eu busquei mais informações, até para alicerçar o que nós estamos falando. E do livro Pensamento e Vida, de Chico Xavier, eu peguei também umas trovas para a nossa reflexão. A prática do bem, simples e infatigável, pode modificar a rota do destino, de vez que o pensamento claro e correto, com ação edificante, interfere nas funções celulares, tanto quanto nos eventos humanos, atraindo em nosso favor, por nosso reflexo, melhorando e mais nobre amparo, luz e apoio segundo a lei do auxílio. Ou seja, no momento que eu desejo me modificar, eu saio daquele looping, eu saio daquela queda vertiginosa do passado, de erros, para tentar me redimir. É fácil? Não, não é uma tarefa fácil. É uma tarefa delicada, bastante delicada. No livro Boa Nova, Humberto de Campos nos conta a história de Maria de Magdala. Nessa história, que eu vou tentar simplificar para os amigos, nós temos a prova histórica de alguém que um dia se equivocou e se enveredou por caminhos de sofrimento. Jesus sabia da história de Maria de Magdala, uma mulher equivocada, segundo a passagem espírita e bíblica. A igreja, inclusive, com João Paulo VI, não, João Paulo II, melhor, tá? João Paulo II, fiz confusão. João Paulo II tentou redimir Maria de Magdala. Isso em 1992, 93, tirando ela daquele livro dos réprobos, de pessoas que cometeram grandes equívocos. Segundo conta a história medieval, vamos pegar um pouquinho de história. Maria de Magdala teria sido uma mulher de uma vila de pescadores de uma família com algum recurso, uma mulher muito bonita, que teria enveredado por um caminho não muito certo. Se tornou uma cortesã. E essa mulher vivia nas tavernas em Jerusalém, até que Jesus a conheceu e percebeu que ela passava por um período de desequilíbrio muito grande. Da mesma forma que ela se equivocou com relação ao que ela entendia por amar e ser amada, ela acabou estabelecendo uma ligação mental com obsessores. E o Cristo precisou ajudá-la num processo de desobsessão,
mas a convidou a ser uma das seguidoras dele. O Cristo tinha seus apóstolos e tinha os seguidores. E Maria de Magdala era uma das poucas mulheres que acompanhavam o Cristo. Até que em um determinado momento na história, Maria de Magdala sentou para conversar com o Mestre e abriu seu coração dizendo a ele que ela não entendia o que ela fazia de errado, porque ela se doava, mas ela percebia que se doava de uma forma equivocada. E Jesus tentou explicar a ela que, quando se ama, a pessoa deve se doar sem esperar nada em troca. E pediu a Maria que ela pensasse sobre isso. Nos conta Humberto de Campos no livro Boa Nova. O tempo passou, Jesus se afastou dos apóstolos, e os apóstolos, eles seguiram seu caminho. Pedro fundou a Casa do Caminho e passou a receber todos os viajantes, porque era mais fácil levar o evangelho pela Casa do Caminho. E os outros apóstolos fizeram o que estava ao alcance deles, como João Evangelista, que foi para outras cidades fundar outras igrejas. Mas Maria de Magdala, uma mulher, principalmente com aquela história que ela havia tido, era complicado ela sair propagando o evangelho. As pessoas a viam com maus olhos e ela pensou que ela deveria buscar um local onde ela pudesse ajudar sem que ninguém se preocupasse com o que ela havia sido no passado. Ela procurou, nenhum dos apóstolos desejou acompanhá-la, então ela foi sozinha. Ela foi sozinha e ela decidiu ir para o Vale dos Réprobos, próximo a Jerusalém. O Vale dos Réprobos, ou Vale dos Leprosos, era uma região onde os leprosos eram colocados porque eram confinados ali, porque pela lei sanitária eles não podiam circular entre as pessoas, porque senão seriam mortos, a pedrada. E dessa maneira, Maria decidiu que ela iria ajudar os leprosos pelo restante da sua vida. E assim o fez. Foi para lá e lá ficou, servindo comida, água, naquele local onde o acesso era muito restrito. E com o tempo ela acabou contraindo a hanseníase, ou a lepra, e aonde ela vai desencarnar. O tempo passou, ela foi adoecendo aos poucos, teve problemas respiratórios, provavelmente deve ter tido tuberculose. E com isso, a situação de saúde agravou-se muito, mas ela em momento algum deixou de auxiliar. Até que, num determinado momento, ela adormeceu. E segundo nos conta Humberto de Campos, nesse capítulo, ela acordou e se viu próximo às margens do lago de Genezaré, próximo a uma árvore. E ela estava bem, ela não sentia dificuldade de respirar, ela não sentia dificuldade alguma. Quando ela viu Cristo se aproximando dela, tão radiante, que ela se levantou e ele abriu os braços e chamou-a, e ela foi em direção a ele. E ele a abraçou, e ela não entendia o que estava acontecendo. E ele, sorrindo para ela, e disse que ela havia sido uma das poucas pessoas que havia conseguido, com tudo aquilo que ele havia propagado, ela ultrapassou a porta estreita. Em outras palavras, ela se superou a ela mesma, ascendendo espiritualmente e reencontrando com Cristo. É uma passagem muito bonita que nos faz parar a pensar, como a história de Paulo de Tarso, que também um homem que havia cometido vários deslizes pela sua arrogância, pela sua prepotência, mandou apedrejar Estevão por simplesmente Estevão ter uma melhor oratória do que ele. E um dia, Paulo
chega à conclusão que deveria dar sua vida pelo cristianismo. E ele vai se permitir ser condenado à morte, porque não coloca nenhum obstáculo. E é degolado, porque como romano ele não poderia ser crucificado. E quando ele se surpreende no plano espiritual, ele vai ser recebido por Estevão, por Abigail e pelo Cristo. Não há dúvida que eram espíritos superiores, que estavam ali em missão, dando um testemunho para todos nós repensarmos a nossa trajetória de vida. Não somos melhores do que os outros. Podemos ser até iguais nos erros, em alguns momentos até temos atitudes infelizes. Mas o nosso principal objetivo dessa nossa fala é que quando nós entendemos, sob o ponto de vista do Espiritismo, a lei da ação e reação, a gente para e pensa que está na hora de sair daquele looping de equívocos e conseguir se elevar, pelo menos tomando a consciência de que nós somos os únicos responsáveis pela nossa evolução ou pela nossa, digamos assim, pelas nossas dificuldades. Dessa maneira, pela passagem que eu li do livro Pensamento e Vida, nós podemos fazer um esforço no sentido de nos melhorarmos. E aí fica a pergunta: a espiritualidade vai nos ajudar? A espiritualidade vai ouvir as nossas preces, mesmo sabendo que nós temos um histórico de erros? Aí, buscando nos livros de Chico Xavier uma passagem que pudesse se encaixar nessa reflexão, do livro Palavras de Vida Eterna, nós tiramos do capítulo Pai e Amigo uma passagem para a gente pensar um pouquinho. E essa passagem diz o seguinte: o amor de Deus nunca falha. Para toda ferida haverá remédio adequado. Para todo desequilíbrio aparecerá o reajuste. Então, diante disso, se nós hoje tomamos a consciência de que o sofrimento que hoje somos portadores, sofrimento de ordem moral, sofrimento de ordem espiritual, sofrimento de ordem material acontecem, é porque, de alguma forma, em algum lugar do passado, nós alguma coisa fizemos. Porque Deus não consentiria que essas situações despertassem na nossa vida sem nós não termos feito nada por merecê-las. Se estão acontecendo, tem uma finalidade educativa, nos mostrar algo para que a gente, num determinado momento, a gente se dê conta que, por ignorância, por teimosia, ou até por burrice, vamos pensar assim, já que nós somos humanos e não podemos deixar de lado a nossa humanidade, a gente insistiu no erro. Insistimos no erro. E hoje a gente está vendo que a doutrina espírita procura nos mostrar que nós somos um misto entre o homem velho e um novo homem que desejamos nos formar. Esse processo cria um misto de sombra e de luz. Esse misto de sombra e de luz representa o passado, o homem velho, nossas antigas tendências, nossas más inclinações.
e aquilo que a gente começa a despertar, aquilo que nós desejamos utilizar a nosso favor, aquilo que nós gostaríamos. Como a natureza não dá saltos, e nós sabemos que isso não vai se dar de uma hora para outra, porque a simples esclarecimento, a simples tomada de consciência, ela não é o start da mudança total. Ela, digamos assim, é aquela parada que nós damos quando a gente pega um ônibus errado e percebe que o ônibus mudou o trajeto. E aí você dá o sinal e pede para descer. E diz, olha, peguei o ônibus errado, paga que eu tenho que descer. Aí você desce e percebe que você precisa voltar na estrada até um ponto de como se fosse um entroncamento, para que a partir daquele entroncamento você siga pelo caminho correto. E nesse intervalo em que nós nos damos conta, pedimos para descer do ônibus, da condução, e nós vamos notar que eu preciso retornar ao último cruzamento, para que a partir do último cruzamento eu pegue a condução e siga no caminho correto, nós vamos pensar, o que nós vamos fazer? Nós não vamos conseguir mudar de uma hora para outra tudo. Eu não vou deixar de ser quem eu já fui. Mas essas informações novas estão sendo extremamente preciosas, porque elas estão descortinando uma nova realidade. Eu preciso enxergar a realidade sob um novo prisma. Eu posso construir um futuro melhor, mas para isso eu preciso vibrar de forma positiva. É como no livro Pensamento e Vida, eu faço questão de repetir isso aqui para terminar, que diz: a prática do bem, simples e infatigável, pode modificar a rota do destino, de vez que o pensamento claro e correto, com ação edificante, interfere nas funções celulares, tanto quanto nos eventos humanos, atraindo em nosso favor, por nosso reflexo, melhorando e mais nobre amparo, luz e apoio, seguindo a lei do auxílio. Então, alguma coisa eu posso fazer. E se Emmanuel está nos dando esse aceno, por que não acreditar? Quanto mais quando Emmanuel vai ratificar isso. Ratificar, confirmar, bater o martelo, dizendo: o amor de Deus nunca falha. Para toda ferida haverá remédio adequado. Para todo desequilíbrio aparecerá reajuste. Alguns amigos poderiam até levantar a seguinte questão: mas isso não é a garantia que a gente vai melhorar. A gente ainda vai ter que passar por todo um processo de convalescência? Sim. E para que eu encerre, eu vou contar uma historinha para vocês que Humberto de Campos nos conta, muito interessante, em uma das suas obras, que agora eu não estou me lembrando se é Pontos e Contos, que ele assina como Irmão X. Ele diz que ele estava numa caravana junto com uma equipe espiritual, aonde preces são recebidas por essa caravana. E essas preces eram endereçadas da enfermaria de um hospital público. E ele, Humberto de Campos,
vai até lá, junto com um magnetizador que era iniciante no seu trabalho, um jovem com uma habilidade muito grande de médium passista que desejava praticar o bem. Então ele, junto com Humberto de Campos, foram até esse hospital e encontraram vários espíritos numa enfermaria bastante debilitados, rogando a Deus ajuda, que a espiritualidade, os anjos do Senhor, pudessem ouvi-los, porque eles já estavam cansados de sofrer. Vejam bem, Humberto de Campos ficou tão conduído que falou com esse jovem magnetizador: vamos, de leito em leito, dar passes para tentar ajudá-los. E assim eles fizeram. Percorreram de leito em leito, dando passes para recuperar a vitalidade daqueles encarnados que ali se encontravam, adoecidos pelo corpo, pela mente. Fizeram uma prece e continuaram o trabalho deles junto com a equipe socorrista. Passado uma semana ou duas, mais ou menos, Humberto de Campos resolveu voltar naquela enfermaria, porque ele ficou muito mexido com o sofrimento daquelas pessoas. E quando chegou até lá, acompanhada do jovem magnetizador, tiveram uma grata surpresa. Todos estavam bem melhor. Porém, também havia uma mudança significativa de postura deles. Ou seja, eles não estavam mais com aquela atitude de humildade, com aquela atitude de simplicidade diante do sofrimento, diante de Deus. De repente, uma arrogância, uma prepotência surgiu e todos eles estavam muito modificados. Melhoraram fisicamente, mentalmente, mas, curiosamente, estavam com o humor alterado. Aquilo deixou Humberto de Campos muito triste, porque nenhum deles soube valorizar a melhora. Nenhum deles soube, em prece, agradecer. Nenhum agradeceu a melhora recebida. Melhora essa visível até para os médicos do hospital. E Humberto de Campos, decepcionado, levou o pensamento em prece, pedindo ajuda. Pedindo ajuda. O dirigente daquela expedição, que se encontrava num outro local, percebendo as preces de Humberto de Campos, se deslocou até lá para saber o que estava acontecendo e Humberto de Campos narrou que ele estava muito triste, porque as pessoas parece que não deram valor nenhum. O mentor da caravana parou, meditou e disse para Humberto de Campos o seguinte: nem todas as pessoas estão preparadas para serem curadas ou para melhorarem no tempo que gostariam. Todos nós, de uma forma geral, precisamos de um tempo de convalescência que vai variar de acordo com a nossa evolução moral, para que o processo de melhora seja internalizado, para as pessoas darem o devido valor à sua recuperação. Em outras palavras, a recuperação deles foi muito rápida, eles não deram valor nenhum. Dessa mesma maneira, eu diria para os companheiros que a lei de ação e reação, a lei de ação e consequências, né, ela tem um time, ela tem um tempo. Esse tempo é o nosso amadurecimento do senso moral. Deus vai ouvir as nossas preces, como Emmanuel fala. Ele vai curar, ajudar toda ferida, haverá remédio adequado. Para todo desequilíbrio aparecerá o reajuste, mas dentro do tempo que cada um necessita para que sua melhora ela seja coerente,
Porque se o indivíduo não melhorar no tempo que ele precisa, ele não vai dar o devido valor. Por isso que algumas pessoas melhoram mais rápido do que outras. E outras pessoas, às vezes, permanecem mais tempo enfermas, para que haja um processo, digamos assim, de um amadurecimento do senso moral. A lei de ação e reação é uma só. Mas como nós somos espíritos imortais e temos individualidades históricas diferentes, essa lei vai funcionar para cada um de acordo com as suas verdadeiras necessidades. E desse jeito, nós finalizamos esse nosso singelo estudo, na esperança de que os companheiros aproveitem. Nós usamos alguns livros que vamos comentar com os companheiros aqui. O livro Verdade e Amor, psicografado por Chico. O livro Pensamento e Vida, psicografado por Chico. O livro Palavras de Vida Eterna. O livro Consolador também, psicografado por Chico Xavier. E o Evangelho, a Introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, organizado por Allan Kardec. A gente procura estudar um pouquinho, organizar e oferecer para os companheiros um pensamento, para que esse pensamento possa ser utilizado por cada um e que cada um compartilhe, se julgar interessante, de maneira a colaborar com o processo de melhora das pessoas que nos cercam. Para nós finalizarmos esse nosso breve encontro, eu convido a todos a levarmos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, agradecendo a oportunidade de estarmos conectados, vinculados pela força do pensamento e pela boa vontade, na esperança de sermos úteis a alguém, que nesse processo nós também estamos procurando ressignificar as nossas vidas, romper o looping de erros do passado, nos tornando pessoas melhores. Mas tendo a consciência que a curva de melhora, ela não vai se dar no tempo que nós gostaríamos, porque nós precisamos de um tempo individual para sedimentar todo o aprendizado dentro do nosso íntimo, para que isso promova a melhora e a cura que tanto precisamos. Um grande abraço fraterno a todos os amigos, desejando luz, paz e luz para todos. Que assim seja.